Maravilha! E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde de terça-feira. Oi, Débora, oi, Carla, oi, Daniele. A gente Boa vai, tarde. boa tarde, te apresentar aqui em um minutinho, mas enquanto o pessoal chega, eu queria aproveitar para não só dar boa tarde para todo mundo, mas também me apresentar. Eu sou a Isadora Kimura, sou CEO cofundadora da Nilo, e estamos aqui no nosso mais querido evento, que é o Nilo Pioneers. E ele é muito querido não só porque a gente tem a oportunidade de trocar com pessoas maravilhosas, como é a Daniele, que vocês vão conhecer já já, mas entrar muito no dia a dia, no tático, do que é construir um projeto de tecnologia de operações em saúde, do como, das dificuldades, da inspiração do que deu certo, do que não deu certo. Então, um espaço de troca é para ser interativo. Eu estou vendo que tem várias pessoas aqui, José, Simone, Priscila. Mandem perguntas e a gente vai fazendo no ao vivo perguntas e respostas também. E, com certeza, no fim, caso não tenha dado tempo de responder alguma pergunta enquanto a gente está conversando, eu vou dedicar um tempinho final para a gente conseguir se aprofundar em algum tema que foi discutido mais a fundo, tá bom? Então, vou começar dando boas-vindas para a Daniele. A Daniele é liderança de linhas de cuidado e equipe multidisciplinar na Nova Med, que é a rede de clínicas de atenção primária do Grupo Bradesco Saúde. E eu vou começar pedindo para a Daniele Bering se apresentar, contar um pouquinho mais dessa trajetória, como você foi parar na Nova Med, né? Como chegou até essa posição que é super estratégica e Sim. um pouquinho sobre você também. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Isa. É um prazer assim estar participando desse momento com vocês. Queria agradecer a oportunidade de falar e apresentar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo com a Nilo, né? A Nova Med e a Nilo. Então, eu me chamo Daniele, eu sou carioca, moro em São Paulo há 2 anos, sou enfermeira de formação. Iniciei toda a minha carreira, acho que como todo enfermeiro dentro da rede hospitalar. Eu fui por um tempo enfermeira de terapia intensiva. Nesse mesmo hospital, eu passei por um cargo de gestão, fiquei nele um tempo e depois eu decidi, me apaixonei pela atenção primária e aí comecei a trabalhar dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, no SUS, né, onde eu tive o meu primeiro contato há muitos anos atrás, em 2012, com a atenção primária. Desde então, eu venho trabalhando com a PS, com prevenção e promoção à saúde. Depois de longos anos dentro do SUS, eu fui para uma grande empresa, uma grande operadora de saúde. Lá eu tive também, por um tempo, um cargo de coordenação, onde ali eu coordenava ambulatórios de uma rede verticalizada, onde a gente trabalhava muito com pacientes crônicos, né? Existia um programa de crônicos e também transição do cuidado, né? Esses pacientes, a gente sempre trabalhava a transição deles auto-hospitalar para ambulatório. Então, ali eu desenvolvi algumas linhas, trabalhei com esse público de crônicos. E aí, em 2022, eu iniciei o meu trabalho na Nova Med como gerente operacional nas unidades do Rio de Janeiro. Em 2024, eu já tinha bastante contato com o programa de atenção primária que a Nova Med construiu como gerente operacional. E aí, em 2024, eu tive o prazer de vir para São Paulo e trabalhar com a qualidade com esse programa. A Nova Med sofreu uma reestruturação em algumas áreas, e aí, com essa reestruturação, eu comecei a desenvolver. Eu já vinha desenvolvendo lá atrás um trabalho de POC que a gente fez com a Nilo, né, algum tempo atrás. E depois desse momento, com essa reestruturação, esse ano, em dezembro de 2025, a gente começou a desenvolver esse trabalho com linhas de cuidado específicas e reestruturar todo esse programa em parceria com vocês. Eu caí? Isa? Eu estava no mudo. Obrigada, Daniele. Super interessante essa trajetória e é muito apaixonante mesmo, né? Esse tema de cuidados de transição, atenção primária. Quando a gente começa
a se ver como paciente, né? A também se ver como parte dessa rede de cuidado de saúde, não só sua perspectiva de gestão, mas também quando a gente precisa de algum acompanhamento e cuidado, é fácil tangibilizar que esse é o espaço vazio, né? E é o espaço que, para além de cada um dos prestadores que já existem, estão muito bem estabelecidos, a gente tem uma necessidade de cuidado e acompanhamento, que não só gera valor para a gente como paciente, mas também é um valor que pode ser capturado para cada um dos prestadores, para uma operadora de saúde que busca mais saúde com mais custo-efetividade. Nesse contexto, conta um pouquinho mais sobre hoje, né? Você que está na Nova Med já há alguns anos agora e que já participou desde a operação até a parte mais estratégica. Qual que é a motivação do propósito dessas clínicas existirem hoje dentro de uma operadora que tem presença nacional, que é uma das grandes 5 maiores do Brasil? E o que vocês têm como objetivo de geração de valor para pacientes e também para a operadora que criou esse conceito? Isso, eu acho que a Nova Média ela acredita muito na PES como base do cuidado. Então, quando a gente fala de rede, a gente pensa em pacientes que precisam ser acompanhados a longo tempo, não só um cuidado pontual. Então, eu acho que isso, as clínicas, a gente permite o vínculo, organizar o cuidado, atuar de forma preventiva. Eu acho que isso melhora muito a experiência do paciente. Eu acho que o momento que o paciente ele entende que ele tem uma equipe para chamar de sua, que ele consegue ser navegado e ele consegue ser atendido, ele cria esse vínculo, ele sabe para onde voltar, ele sabe que ele não precisa procurar um PS porque ele tem uma questão ali pontual, a gente consegue resolver dentro das nossas clínicas. Eu acho que isso traz sustentabilidade para o negócio, para o sistema. Então, eu acho que o nosso foco maior é cuidar antes de agravar. Eu acho que é isso. Eu acho que é orientar, acompanhar e usar os dados de forma estratégica, que eu acho que é isso que a Nilo vem nos apoiando. Incrível esse ponto. E vou até aproveitar esse gancho, né, da motivação de Nova Med e do nosso projeto, para também contar e dar um pouco de contexto para quem está assistindo, de como esses propósitos se conectam com a prática do projeto. A Nilo hoje tem 6 anos, né, e desde o começo, nosso objetivo sempre foi pensar em uma experiência de pacientes mais conectada, mais conveniente, sob a perspectiva de acesso, mas, ao mesmo tempo, também mais bem encaminhada sobre o uso de recursos que existem hoje dentro do sistema, né? E eu gostei muito disso que você falou do cuidar, porque muitas vezes o sobreuso ele está conectado com, na verdade, uma falta de cuidado no momento certo. E essa falta de cuidado se dá também por um início de tratamento tardio, por uma porta de entrada que é pouco eficiente, né? Então, nosso objetivo como Nilo é justamente, como tecnologia, ajudar a dar ainda mais conveniência a esse primeiro acesso, fazer com que seja muito fácil entrar em contato com o paciente pelo prestador e vice-versa, né? Quando o paciente, o beneficiário, precisa que ele também consiga ter orientações, encaminhamentos, procedimentos de uma maneira alternativa ao pronto-socorro, e que não só isso, para que esses dados sejam usados para criar uma inteligência sobre quem esse paciente é, qual é o contexto dele de histórico, possibilidades, e ajudar a dar o melhor tratamento possível uma vez que ele chega dentro do prestador, dentro da clínica, como é o caso da Nova Med. E eu acho que foi muito feliz esse encontro para a gente, né? É o que você falou, Dani, a gente veio construindo aí desde piloto, quem é da área de saúde sabe que pilotos em saúde são sempre um processo longo, exige muita energia dos dois lados, e a gente tem muita gratidão a você, a todo o time da Nova Med, por esse apoio de querer fazer dar certo. E eu acho que a gente está num momento muito interessante agora de conseguir ver todas essas hipóteses que a gente tinha, né, e foi criando durante o momento de piloto, sendo colocadas em prática. Conta um pouco mais para a gente como era a operação da Nova Med
antes da Nilo, né? Ou seja, quais Sim. dores vocês tinham para conseguir, de fato, alcançar esse objetivo de um cuidado mais efetivo dentro da rede Bradesco? Isa, no início, assim, o programa, antes de Danilo, a gente tinha um processo muito manual, né? Então, a nossa maior dor era a produtividade das equipes. Como funcionava, como era o nosso fluxo, né? Os pacientes, eles eram captados de uma forma presencial nas unidades. Então, ele passava numa primeira consulta, ele não estava dentro do nosso programa, ele era abordado por uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem, era aplicado um termo de consentimento, caso ele desejasse participar do programa, e a gente aplicava o perfil saúde, tudo de uma forma muito manual. Ali, aquele paciente ele era estratificado, nós tínhamos algumas linhas de cuidado, então os pacientes se dividiam em pacientes crônicos e pacientes que não eram crônicos, né? E a partir dali ele era envolvido no nosso sistema e aí a gente tinha um processo de monitoramento que era um pouco manual, né? Vamos colocar Normal, assim. normal. As meninas, as equipes, elas extraíam esse relatório e a partir dali elas verificavam qual eram os pacientes que elas precisavam entrar em contato. E eram todos feitos por ligação. Então, a gente tinha uma dor muito grande, porque a gente tem uma base muito robusta de pacientes, né? Uma base complexa de 300 mil pacientes dentro do programa hoje. E esses pacientes a gente não conseguia dividi-los por essa complexidade. Então, a gente entrava com quem estava ali previsto. Muitos pacientes a gente não conseguiu contato porque eram ligações telefônicas, então o WhatsApp ele veio e nos ajudou muito. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho também do processo como está com a Nilo hoje, né? E a nossa maior dor era essa, era conseguir monitorar esses pacientes de forma efetiva, monitorar quem realmente precisa, né? Porque a gente tem hoje os pacientes de baixa complexidade, que são pacientes que eles precisam de cuidado, eles precisam de uma atenção, mas eles não precisam dessa atenção tão próxima como pacientes de alta complexidade, média complexidade. Então, esse trabalho, ele era feito de uma forma não tão organizada como nós estamos hoje. Então, eu acho que essa era a nossa maior dor. Dani, é super incrível a forma como você descreveu e, assim, ao mesmo tempo muito comum. Em geral, uma coisa que eu observo bastante, né, em quase todos os clientes que a gente atua, mas mesmo nos melhores prestadores, operadoras do mercado, é o fato de que, como os recursos eles são sempre menores do que o volume de demandas que um conjunto de pacientes vai ter, ao tentar atender todas as demandas, a gente acaba entrando num modo reativo, né? Que é, eu tenho uma fila aqui de pessoas que eu preciso falar, eu tenho uma fila de demandas que eu preciso resolver, e eu tenho menos pessoas e recursos do que são necessários só para eu resolver isso que já está exposto. Então, é muito difícil sair desse modus operandi, né? De fazer o que chega até a mim, porque isso por si só já é mais do que o que eu consigo fazer. Essa virada de chave que você acabou de descrever, né, que é eu dar um passo atrás e entender quem de fato é mais estratégico e eficiente para o próprio paciente em receber uma abordagem, qual é essa abordagem, é uma virada dificílima e ao mesmo tempo super importante, porque uma vez que isso começa a entrar no ar, né, a gente começa a perceber que, na verdade, aqueles recursos que a gente tinha não eram tão poucos assim. Eles só estavam sendo usados de uma maneira que muitas vezes não é a mais efetiva, mas é a possível para aquele momento onde eu estou só recebendo demanda, só recebendo demanda. Conta um pouco mais, falando assim, né, agora do nosso começo de projeto, como foi essa virada de chave para vocês em termos de processo? Porque é um pouco do que a gente fala, né? Para conseguir, então, criar esse processo de uma maneira automatizada, primeiro eu preciso criar uma padronização, e a gente está falando de uma rede grande. Você falou mais de 300 mil vidas acompanhadas, são quantas clínicas? 30? São 22 clínicas que a gente fala, unidades de rua, né, que ficam abertas aos pacientes, enfim, e, se eu não me engano, são 13 companies que ficam dentro de empresas. E a gente também tem a Nilo em algumas das nossas companies.
É incrível, eu amo essa trajetória da Novamed, também pela complexidade, né, de operar, assim, em uma rede de redes, né, então a gente tem Bradesco Saúde como uma grande rede nacional de prestadores, e a gente tem a Novamed com um grupo de prestadores que também é uma rede, e que tem toda essa complexidade de criar processos, criar protocolos e padronização. Conta um pouco dos bastidores para quem está ouvindo, né, de dicas de como foi repensar esse processo num nível tão complexo que o ambiente que vocês estão. Eu acho que o primeiro passo foi a nossa alta liderança entender a importância de acompanhar esses pacientes dessa base, da importância da gente estruturar melhor esse cuidado. E aí a ideia da Nilo, eu acho que na verdade foi a gente reestruturar o programa e repensar. Foram algumas semanas de trabalho com vocês e assim a virada de chave foi entender, a gente precisa ver quem são os nossos pacientes de alta e média complexidade, reclassificar essa base. Então, a gente está ainda no processo, tá, Isa, com a Nilo, como eu falei, a gente tem uma base muito grande, a gente fez essa implantação de forma segmentada, a gente começou por estados, justamente para entender melhor o comportamento dos pacientes. Então, a gente pegou o nosso perfil saúde, que é um perfil de estratificação, que nós temos, né, de doenças, enfim, para entender se esse paciente ele vai ser de alta, em qual linha de cuidado ele vai inserir. A gente também está reescrevendo as nossas linhas de cuidado e começamos as campanhas, né? A gente ao todo fez 15 campanhas de estratificar novamente esses pacientes. Então, eu acho que esse foi o processo que a gente ainda está, a gente entendeu ali como essa base funcionava, a gente desenhou com a Nilo novamente todo o questionário de monitoramento, todo o questionário de perfil saúde, incluiu alguns indicadores que a gente desejaria colocar no Dash, e aí começamos as campanhas de reclassificar esses pacientes. E essa virada de chave está trazendo um grande sucesso para a nossa produtividade, para a nossa operação, para o nosso engajamento, para a nossa captação. Incrível, Dani. Não sei se você me ouve bem. Ouço. Não sei se eu consigo ser clara. Super clara, e eu acho que um ponto legal que você trouxe é muitas vezes, né, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa só na camada de um software, né, ou do tipo de dados e agentes de inteligência artificial que a gente vai usar. E o que eu adoro dessas conversas do Pioneers é que a gente acaba dando uma lupa em todos os processos humanos e de gestão que precisam acontecer para que uma mudança de tecnologia seja bem sucedida, né? Então, esse trabalho pré-implantação é um projeto de gestão de mudança que a gente tem que fazer em conjunto. Muitas vezes, acho que clientes como a Novamed já têm uma visão, né, de futuro, de onde a gente quer estar, mas entre um processo perfeito, né, e a realidade, existem caminhos de alinhamento com toda a equipe, treinamento, garantia de qualidade de o que são as coisas que não podem estar quebradas nesses combinados, né, e nesse jeito diferente de atuar. E obrigada por ter trazido um pouco dessa história também de como foi o processo, porque é um processo que a gente ajuda, tenta ajudar, né, trazendo uma perspectiva de já ter rodado isso com mais de 50 clientes, ter visto muitas coisas que deram errado, de tentar trazer boas práticas e fazer juntos uma gestão de mudança que permita que a tecnologia seja a cereja no bolo. E aí, na sequência, você falou de uma coisa muito relevante, que são as campanhas. Você falou que a gente já rodou 15 campanhas e tudo, explicando um pouquinho para a nossa audiência, né? Um dos principais alavancas de geração de valor que a gente percebe hoje, quando a gente fala de um cuidado proativo, quando a gente fala de um programa, é conseguir chegar
até aqueles pacientes que a gente percebe que são os que mais precisam. Não só atuar no receptivo, que é como a gente estava falando ali no começo, mas chegar na pessoa que não veio até mim, mas que eu preciso falar com ela. Seja porque ela é uma paciente de alto custo, seja porque ela é uma paciente de alto risco, ou seja porque, na verdade, eu estou vendo aqui pelos dados de uso que ela está solta ali na rede, perdida, precisando de um apoio, e eu tenho uma oportunidade de oferecer justamente o que ela precisa, que muitas vezes não é mais consulta, mais procedimento, mas sim uma orientação. Sim. Mas aí a gente entra na grande dificuldade, né? Beleza, entendi quem essas pessoas são, mas como eu chego até elas? Exatamente. E aí vem as famosas campanhas. Uma das coisas que você comentou que eu queria explorar um pouco mais, eu falar assim, a gente fez mais de 15 campanhas e tudo. E óbvio, né? Isso é um processo vivo. Acho que uma das grandes acho que quebras de paradigma que a gente tentou trazer lá no comecinho da Nilo é que quando a gente começou a atuar nesse mercado, a gente viu que muitas vezes o cuidado era quase um incômodo para o paciente, né? Era aquela coisa assim de não sei quem está aqui, não sei, Dani, você que trabalha em APS há muito tempo, você lembra daqueles monitoramentos que eram do tipo, ligavam para o paciente e falavam assim, oi, tudo bem? Qual é a sua glicose hoje? Ai, Uhum. passou no PA em algum. Era quase uma entrevista do tipo de censo, né? Pelo telefone. E Sim. aí, assim, passava um tempo, o paciente não queria mais atender o telefone porque aquilo era uma disrupção para ele. E acho que uma virada de chave que a gente está tentando fazer, né? E acho que a Dani pode contar um pouco mais de como está sendo essa experiência, é como a gente, ao invés de tentar disruptar a rotina do paciente, a gente ganha mais contexto sobre quem ele é, a gente ganha mais contexto sobre as coisas que são relevantes para ele no momento certo, para que isso deixe de ser uma interrupção e passe a ser algo que é uma proposta de valor que era o que ele estava precisando, aquela mensagem, né, que chega na hora certa. Isso exige, muitas vezes, algumas tentativas e erros, né? Então, é um processo iterativo. Conta um pouco mais, assim, de como está sendo isso para vocês e o seu próprio aprendizado e reflexão também sobre esse assunto. Isa, as campanhas elas têm sido muito ricas para a Nova Med e para o trabalho em geral, pelo poder que tem de alcance e pela importância que ela tem para cada público. O que eu percebo, por exemplo, a gente antes tinha esse monitoramento um pouco sem muita estratégia, que eu posso dizer que eles não eram divididos em complexidades. Hoje a gente entende que um paciente de baixa complexidade é um paciente que ele não tem nenhuma comorbidade grave, ele é um paciente que ele não tem necessidade de receber diversas mensagens e diversos acionamentos da equipe ao longo de um ano. Então a gente trabalhou essas campanhas voltadas para esse monitoramento, essas campanhas voltadas para a complexidade. E o que a gente vem percebendo, e assim, eu entro bastante no trabalho das minhas navegadoras, eu participo bastante, eu tento, porque eu acho que para eu conseguir apoiar e para eu conseguir pensar nas estratégias, eu preciso entender o que os pacientes estão trocando com elas. Então, o que a gente percebeu é que pacientes de alta complexidade, eles aceitam muito bem um número maior de acionamentos que a gente desenhou dentro da Nilo para que ele receba, de acordo com a complexidade, um volume maior de monitoramento. Porque eles sabem, eles entendem a necessidade deles de voltar nas consultas, de ter aquele acolhimento. E essa semana a gente fez um levantamento de algumas mensagens, a gente até quer depois de rodar um NPS com vocês de como está o nosso... A gente fez isso na porta, gostaria de fazer novamente agora. E a gente tem percebido que os pacientes falam assim, né? Nossa, obrigada por você ter entrado em contato comigo. Você não tem noção do quanto eu precisava dessa mensagem hoje. E quando você vai perceber a estratificação desse paciente, você percebe que ele é um paciente de alta e média complexidade. É uma pessoa que realmente precisa daquele acionamento, que realmente precisa daquela campanha, precisa daquele alcance. Assim como de baixa complexidade, ele precisa de um acompanhamento, precisa desse vínculo, mas não com tanta frequência. Então, essa é uma parte muito positiva de tudo que a gente vem trabalhando, né? A gente consegue também alcançar, a gente percebe, a gente extrai uma base do nosso sistema, percebe pacientes que não tiveram no último ano nenhum contato conosco, nem que para uma orientação, nenhuma consulta, a gente tem feito com vocês, falo mais de 15 campanhas, mas isso foi no primeiro mês, a gente já passou de 38.
E a gente está fazendo agora com vocês essa campanha de captação desses pacientes que não tiveram nenhum contato com a gente durante o ano de 2025. Então, assim, eu penso numa campanha, eu chamo o pessoal da Nilo e eles vêm comigo, vamos lá, vamos tentar. E isso tem sido muito rico para todos nós e para os nossos pacientes, né? O contato receptivo, assim, da Nilo está muito grande, está muito expressivo. O monitoramento é algo automático, mas, assim, os pacientes têm procurado muito a gente também de forma ativa, né? E engraçado que alguns pacientes sem cadastro, né, que não tiveram em nenhuma unidade, eles falam, um amigo que tem da minha empresa, que tem o mesmo plano de saúde do que eu, seguro de saúde do que eu, e ele me passou. Que incrível! Com vocês, porque eles falaram que vocês conseguem me ajudar com uma questão X e Y, enfim. Então, isso tem acontecido demais. Hoje mesmo eu peguei três casos desse, dando uma analisada nas mensagens. Nossa, Dani, eu fico arrepiada aqui com esse depoimento. E eu acho que é muito interessante para mim pensar o que é a diferença, né? O que é, de fato, onde a tecnologia consegue alavancar versus do tipo o que a gente acha que a tecnologia é. E para mim, quando eu vou assim, no fundo, eu chego no entendimento sobre o contexto daquele paciente, né? À medida que do tipo a gente consegue entender quem ele é, e com isso eu acho que a tecnologia pode ajudar muito, né? De fato, essa individualização de vê-lo não como uma ligação que chegou, mas de vê-lo já como um paciente complexo, com a sua história, com, né, as lutas que ele está ali com o seu processo de autocuidado. E quando a gente consegue criar um relacionamento com essa pessoa, e ensinar para ela que existe um jeito mais fácil de ela se cuidar, eu acho que é o momento onde esse vínculo e a mágica acontece que você acabou de descrever, né? É o vínculo onde ela conta para as outras pessoas, fala, fui super bem atendida. É o melhor marketing. É o melhor marketing, muito melhor do que a campanha, né? Ou a famosa ligação de falar, oi, tudo bem? Posso falar com você? Então eu vejo essas campanhas quase que como um processo educativo, mas não educativo sobre a saúde do colaborador, porque a saúde você aprende no momento quase que você sente aquela necessidade e aquele impulso também. Mas educativo de como eu faço para receber um cuidado que eu nem sabia que era possível, de uma maneira maravilhosa, conveniente. Então, assim, eu fico super feliz de ouvir. Eu vou puxar aqui duas perguntas legais que vieram da Luciana Valverde Vieira e também do Fernando. O Fernando me perguntou. Nossa, que coisa boa! Estão várias perguntas aqui. Da Gabriele, da Giovana, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou começar fazendo a pergunta do Fernando, depois eu vou falar a da. Deixa eu ver aqui. De uma outra que chegou. Fernando falou assim: oi, outras empresas no qual o contato da Nilo. No caso de outras empresas, qual o contato da Nilo com a operadora? Quem faz os inputs dos membros? O cliente ou há uma troca com a operadora através dos relatórios de sinistralidade? Fernando, depois se você pudesse apresentar aqui um pouco no chat, mas, em geral, os dados eles vêm inicialmente de contato da operadora, né? Então, no caso, são segurados do Bradesco ou de outras operadoras que eventualmente a Nova Med vai atender, da empresa e tudo. Mas esses dados eles são enriquecidos ao longo do processo com conversas com o próprio paciente, né? Então, na medida que a gente vai aprendendo sobre esse paciente, porque ele conta da sua história dentro de uma consulta, porque ele conta da sua história por chat, porque ele responde um questionário, porque ele manda um resultado de exame, todas essas informações elas vão retroalimentando o sistema e ajudando a gente nessa classificação e nessa visão histórica. Então, eu acho que esse é justamente o ponto que eu estava falando, né, de conhecer melhor o beneficiário, que é tirar essa responsabilidade que a gente muitas vezes coloca na mão do paciente, de ele ter sempre que carregar a pastinha dele virtual, né, de histórico de quem ele é, e ter que te contar tudo nos primeiros 5 minutos de anamnese. Então, como que a gente tira essa responsabilidade dele, vai
criando camadas de complexidade e criando camadas de relacionamento, que é muitas vezes o que faz o vínculo voltar. Não sei, Dani, você quer complementar aqui a pergunta do Fernando, senão a gente passa para mais uma legal que chegou. Não, eu acho que é exatamente isso, Isa. O legal do monitoramento de forma automática é que o paciente ele pode ser reclassificado. Hoje ele pode ser um paciente de baixo risco, mas amanhã ele ter algum agravamento da sua saúde, receber novamente esse questionário e ele mudar essa classificação. Então, eu acho que isso que é o valioso, a gente enriquecer de fato essa base e ter ali os dados do paciente, um cuidado melhor. Eu acho que uma camada mais fina, né? Que não é só aquela camada de eventos, né? Ah, esse paciente aqui teve tantos dias de internação. Mas conseguir investigar isso, dar um zoom ali do porquê, de como foi a experiência, a Dani também falou, né, de NPS, a experiência subjetiva dele, de autoavaliação, e também coisas que acontecem fora da rede, que no fundo muitas vezes são as mais relevantes quando a gente fala da experiência do paciente, né? Tudo que ele está tomando de medicamento, tudo que ele fez, às vezes, num privado que não era coberto pela rede, enfim. Ó, a Luciana trouxe uma pergunta, Luciana Valverde. Também, Luciana, conta depois um pouquinho mais de você ali no chat para a gente te conhecer. Para a Daniele, vocês estabelecem prazos de início e fim das linhas de cuidado? Por exemplo, quantos dias, meses ou anos uma linha de cuidado pode ficar vigente para um paciente? Conta um pouco mais. Sim, a gente estabelece, tá? Dependendo da complexidade dele. Eu vou dar um exemplo da linha de saúde mental, né? A linha de saúde mental é uma linha de pacientes um pouco mais críticos, mas a gente também divide eles em baixa, média e alta complexidade. Então, a gente entende que um paciente de baixa complexidade da linha de saúde mental, ele de repente teve ali uma questão na vida dele, onde ele teve necessitou de entrar nessa linha por alguma ansiedade, alguma coisa, alguma depressão. Ele vai navegar, né? Vai ter a sua consulta com o psiquiatra ou com o nosso médico de família, vai fazer o acompanhamento com a nossa navegadora, vai ter a sua consulta com o psicólogo e ele vai ter esse acompanhamento. Aí a gente estabelece ali 90 dias para a gente acompanhar. Esse paciente, ele melhorou? Ele evoluiu para algo mais grave ou não? Não, ele está ok, ótimo. A gente entende que daqui a 6 meses a gente precisa fazer um novo contato com ele para entender se está tudo certo, mas ele não tem necessidade de permanecer dentro daquela linha, a não ser que ele tenha algum agravamento do seu quadro, e aí sim a gente ir navegando ele para complexidades maiores. Então, eu dei esse exemplo da saúde mental, mas a gente pode dar o exemplo da linha de emagrecimento que nós temos também. A gente tem Essa aí eu tenho certeza que está todo mundo curiosa com essa. Conta mais. A gente tem, na verdade, o paciente ele tem uma porta de entrada, né, que a gente definiu ele de acordo com as diretrizes de um MC maior do que 30, ele precisa querer também estar, né, isso daí é super importante nessa linha. E aí a gente estabelece algumas metas, ele faz acompanhamento com o endócrino, faz acompanhamento com o nutricionista e a gente vai reavaliando. Os 3 primeiros meses ele faz uma consulta por mês, aí a gente reavalia essa perda de peso, aí, depois dentro dos 6 meses, a gente faz uma nova avaliação para ver se ele conseguiu perder os 10% que a gente estabeleceu na linha. Estando tudo ok, ele se sentindo bem, conseguiu atingir os objetivos, a gente retira esse paciente. Se ele tiver critérios para entrar numa cirurgia bariátrica, e esses critérios são muito bem definidos, isso é muito importante lembrar, porque, né, é uma cirurgia, enfim, a gente tem alguns critérios de acordo com o adulto, enfim. E aí, esse paciente ele tem uma consulta com o nosso cirurgião, ele é encaminhado desse endócrino para esse cirurgião e a gente faz esse acompanhamento, se for necessário essa cirurgia, a gente faz esse acompanhamento até a alta e ele continua com os psicólogos, com o nutricionista até 1 ano, até ele ter a alta completa da linha. Então, todas as linhas elas têm alguma definição, tá? De início, meio e fim, dependendo da complexidade do paciente. É incrível isso, Dani, e eu tô vendo aqui. Eu vou só falar para a Giovana Bortoli, que mandou uma pergunta de indicadores, que a gente vai falar disso daqui um pouco mais para frente, então vou segurar a pergunta dela. Mas a Gabriele e a Carla Caroline mandaram perguntas interessantes também sobre o processo, né? Do tipo, a gente falou de captação, agora vamos falar de fato do monitoramento e acompanhamento de pacientes. Dúvidas de como é feito. A Gabriele perguntou assim: o monitoramento é feito só pela linha de complexidade? Como são feitas as orientações que são específicas de cada patologia?
E eu vou passar a palavra para a Daniele, mas uma coisa que eu gostei muito visitando algumas das unidades é de perceber que, no caso da Nova Média, eles têm uma abrangência de ambulatório grande dentro das clínicas, então eles chegam a ter várias especialidades para além das especialidades tradicionais de APS, até alguns procedimentos que são feitos dentro da clínica também, né, Dani? Mas também tem toda a rede credenciada Bradesco por trás e uma proximidade de conseguir fazer essa transição entre primária, secundária e terciária de uma maneira que a gente está olhando para a jornada do paciente como um todo. Conta um pouquinho mais, né? Como que é feita esse acompanhamento e que às vezes não são só sobre alto risco, né? Mas é um pouco do que a Gabriele está perguntando. Às vezes são obesidade ou uma patologia de fato que a paciente ou o paciente está vivendo. Dentro das nossas linhas de cuidado, a gente também ativou algumas mensagens, né? De cuidado com os pacientes. Então, dentro da linha de obesidade, a gente fala sobre atividade física, a gente fala sobre alimentação, a gente fala sobre ingesta hídrica. Se o paciente tem alguma patologia que a gente não consiga apoiar dentro da Nova Média, apesar da gente estar expandindo o nosso leque o nosso menu de especialidades, ele saiu de 15, tem crescido para a gente vai chegar a mais de 30 especialidades dentro da Nova Média, muitos procedimentos porte zero a gente também realiza dentro da Nova Média, mas se for algo que a gente não consiga apoiar, a gente navega esse paciente para a rede, a gente entra em contato, quando estamos dentro da rede Bradesco, a gente faz um contato com o time que nos apoia para ver quem é o melhor prestador para aquele paciente, a gente consegue navegar, acompanha ele até a sua, né, como foi essa consulta, que não é com o prestador, que não é com a Nova Média, a gente acompanha ele nesse pós, vê se a gente faz essa referência e contra-referência, né? Por exemplo, o paciente oncológico é um ótimo exemplo, a gente está desenvolvendo a linha de oncologia para colocar um oncologista dentro da Nova Média, a gente está já em conversas, mas só que atualmente nós não temos. Então, o paciente oncológico, ele continua sendo monitorado por nós, mas ele está tendo seu cuidado em outro lugar, né? Enfim, na secundária, na terciária. E não só no monitoramento ele recebe esse cuidado, né? A gente também dispara essas mensagens que eu comentei. E foi um ponto engraçado esses dias que a gente olhou, a gente colocou assim, o paciente, agende sua consulta, você já está tantos dias sem passar e tal, ou beba água, e o paciente respondeu assim, realmente, eu fui na nutricionista, mas eu não consegui agendar o endócrino e hoje eu não bebi água. Amo! Então, sabe? Então, assim, as nossas mensagens têm conseguido alcançar o objetivo delas, né? Que é orientar e melhorar a saúde de todos. É muito bom, né? Quando eles respondem quase assim, do tipo, como você sabia, né? É como se estivesse ativando a nova pessoa, né? É o poder da tecnologia, e é até legal, porque também trazendo, né? Agora mudando até um pouco do tema e falando sobre automação, sobre produtividade, a Daniele trouxe ali no começo da fala dela que um dos grandes objetivos era conseguir trazer mais produtividade para uma equipe que tem muito trabalho. A gente sabe que quem está fazendo coordenação de cuidado, né? Só nessa última fala da Dani a gente pensa, né? A complexidade que é fazer o acompanhamento de cada paciente, de entender o contexto, de conseguir equilibrar o que está em cronograma versus demandas novas que surgem dentro da vida desse paciente, que são intercorrências, que são comorbidades, né, que não estavam previstas ali dentro daquela linha, e conseguir traduzir isso para um mundo super opaco que é o sistema de saúde, né, que é conseguir trabalhar com autorização, com encaminhamento, com critério de encaminhamento, prestar contas para a nossa fonte pagadora, para a nossa operadora de saúde que também quer ver o resultado. E isso tudo são tarefas, né, que vão se acumulando no nível operacional, no nível de gestão, no nível de estratégia de como eu priorizo os meus recursos. E, sem dúvidas, é uma sobrecarga, é um trabalho difícil. Parte do que a gente tenta fazer é falar assim, vamos pegar a parcela que é automatizável, né, dos processos que, de fato,
eles são previsíveis. Vamos tentar trazer isso e alavancar isso com tecnologia. Acho que isso é uma das formas onde a gente trabalha com o produto Danilo para trazer produtividade. E tem uma outra que é como que a gente vai trazendo mais coletas de dados para que o lado que é humanizado, para o lado que é estratégico, a gente consiga fazer do jeito mais efetivo possível, ainda que ele seja feito por um humano. Conta um pouco, Dani, assim, como que foi esse processo de automação, né? E na prática, como que vocês fazem esse equilíbrio entre a tecnologia e a automação e esse acolhimento humano que a gente sabe que é característica da Nova Med? Luiz, eu acho que quando a gente fala de automação, eu acho que não é tirar o humano do cuidado, é exatamente ao contrário, sabe? Eu acho que a automação ela assume o que é operacional. Ela convites, lembretes, mensagens, a organização, ela atua onde ela precisa atuar. E aí, com isso, ela libera a equipe para fazer a diferença para os pacientes, que é atuar com quem é de maior risco, nas dúvidas, na orientação, no acolhimento. Então, acho que para o paciente a jornada fica mais clara, mais fluida. Eu acho que para o time de cuidado também isso facilita muito. Eu acho que aí sim você fica mais humano, porque você tira toda essa carga operacional e aí você consegue cuidar de fato de quem precisa, porque o tempo o humano ele acaba sendo usado com o que importa. Eu acho que é isso. É muito especial isso que você está trazendo e voltando, né, para o quão ocupado às vezes a gente como profissional de operação em saúde se sente. Eu vejo que é gratificante poder dar mais tempo para as coisas que não só são mais importantes, mas são mais prazerosas também, né? Muitas vezes o profissional, ele vai estudar enfermagem, vai estudar medicina, ou qualquer que seja a especialidade dele, pensando em cuidar, né? Pensando em acolher. E quando a gente vai ver a realidade, principalmente realidade de clínica, uma clínica super demandada, papelada, planilha, 5 abas de sistemas diferentes. Então, conseguir simplificar essa parte e trazer ali superpoderes, né, de como operar esse programa, sem dúvidas, é especial. E uma das coisas que a gente falou também lá no comecinho foram sobre dados. Como que a gente consegue ter um pouco mais de qualidade de dados para justamente não só atender melhor cada um dos pacientes, mas também conseguir falar de resultado, falar de indicadores. A gente teve uma pergunta lá no começo, que foi da Giovanna Bortoli, perguntando se a gente usa, né, algum KPI para falar de desfecho, para fazer um acompanhamento desses pacientes monitorados, mas queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre como você pensa sobre esse processo de indicadores e como tem feito hoje em dia para contar um pouco para pessoas que estão fazendo coisas parecidas aqui na nossa audiência. A gente utiliza, a gente tem a gente na verdade vem construindo, né? A Nilo apoiou, hoje eu consigo ver em Dash todos os pacientes que eu tenho de prevalência de DM, de hipertensão. A gente amanhã, inclusive, eu tenho presencialmente uma reunião com o time da Nilo para a gente acabar de construir os Dashes da linha de saúde mental. Então, eu acho que esse projeto ele mudou o nosso olhar em relação aos dados. A gente percebeu que a gente tinha muito dado, a gente tinha muita informação, mas elas não estavam de forma estruturada, né? Então, eu acho que os questionários de estratificação, a gente passou a ter mais informações, as informações mais completas e em tempo real. Então, eu acho que isso permitiu que a gente priorizasse, organizasse, entendesse, acompanhasse os desfechos clínicos, porque isso, de fato, é o mais importante, a gente entender como esse paciente chegou e como ele vai estar daqui a um tempo. Eu acho que também os dados, eles eles permitem que a gente tome decisões mais seguras. E eu acho que essa construção de indicadores de uma forma mais visualmente mais estratégica, melhor, mais bem definida, mais bem estruturada, vem apoiando muito a Nova Média nas tomadas de decisões, principalmente. É Para bem. entender perdão, Isa, mas até para Imagina. entender como é o comportamento, como nós estamos em vários estados do país, né?
cada local tem, uma população tem um comportamento, e isso é muito importante também, né? Ter esses dados para a gente entender o comportamento de cada estado daquela população. É bem legal esse ponto que você está trazendo, Daniele. Um padrão que a gente já viu em muitos clientes que estão fazendo programas, sejam programas de maior foco em promoção e prevenção, sejam programas de acompanhamento de pacientes que têm alguma patologia de alto risco ou de alta complexidade, como é oncologia, como são as famílias de pacientes com TEA. Muitas vezes o trabalho do time de operação é executar, né? E a gente tem ali só KPIs que são de execução. Fiz, não fiz, captei ou não captei, falei com o paciente ou não falei. E uma das coisas que você trouxe e que eu acho muito especiais dentro da Nova Med é a gente conseguir sair só da execução, né, desses KPIs de acompanhamento de operações e ir para um nível de resultado, que é justamente a pergunta da Giovanni que você trouxe alguns exemplos, que é qual é o impacto que isso está tendo na saúde do beneficiário e qual é o impacto que isso está tendo no custo. Porque, sim, né, a gente está ali o tempo inteiro tentando equilibrar essa conta entre saúde, efetividade de custo. E na prática, se a gente não consegue medir isso, é muito difícil de justificar até um aumento de investimento. Seja investimento em tecnologia, que é um pouco do que a gente está falando aqui, né, com o projeto Danilo, seja investimento em entender onde está faltando, né, de profissional, né, de gargalo dentro desse fluxo de cuidado, de acolhimento, o que está gerando satisfação e o que está gerando de fato resultado, e que não é só, né, aquele resultado anedotal. Então, assim, a parte de dados, acho que a Nova Med é exemplo disso, até porque tem toda essa estrutura de reports, né, do tipo de múltiplos atores que vocês precisam ali trabalhar. E para a gente está sendo um grande aprendizado também de como conseguir falar as diferentes línguas, né, porque são mundos completamente diferentes, o mundo do lado de gestão do custo, de gestão da saúde e de gestão da operação. Boa. Assim, só eu estou vendo aqui, eu estou achando incrível que está cheio de perguntas. A Rochelle mandou uma pergunta maravilhosa. O José Luiz aqui mandou também. Vou pegar as perguntas do pessoal e caramba, a gente só tem mais 12 minutos de papo. Que pena. Tá tão gostosa a conversa, a gente vai ter que dar uma priorizada aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar a pergunta do José Luiz Rodrigues e da Rochelle Rufino. Gente, se eu estiver falando os nomes errados, desculpa, pode mandar falando qual é o jeito certo de falar, tá? O José falou assim, como vocês se situam no modelo onde a saúde reativa está sendo substituída por um modelo preventivo e preditivo? Uma saúde 5.0 integrada, que é centrada no paciente. Bom, posso falar sobre a perspectiva da Nilo, que nosso objetivo de existir é conseguir fazer com que essa saúde, né, focada, centrada na necessidade e jornada do paciente, não só seja mais fácil, mas seja inevitável. A gente quer que seja tão melhor a experiência que é possível oferecer para esses beneficiários, para esses pacientes, seja no SUS, seja no setor privado, e que seja tão mais custo efetivo fazer dessa forma, que ninguém tenha nem dúvidas. A gente, assim, falando um pouco sobre visão de empresa, né, a gente acha que se isso não for o jeito mais custo efetivo de existir, não vai acontecer. Então, a gente está o tempo inteiro pensando em como conseguir capturar parte desse valor das ineficiências e retornar isso, seja para o paciente, claro, que é o principal beneficiado, mas seja também para as fontes pagadoras. Então, esse é um pouco do que a gente acredita, né? Esse equilíbrio entre o que é ótimo para o paciente e o que é necessário, infelizmente, num mundo capitalista que todo mundo precisa mostrar retorno financeiro na sua atividade.
Vou passar para a Dani, que eu tenho certeza que tem uma opinião parecida também. Os propósitos são alinhados. Eu acho que o paciente, a gente não, eu vou falar assim, a gente não tem que segurar a caneta do médico, a gente precisa dar a ele o cuidado certo. O paciente ele não precisa fazer diversos exames. Eu acho que isso é uma mudança cultural também, né? Isso Sem vem dúvida. acontecendo. Então, eu acho que como empresa, eu acho que a gente precisa entender que é necessário para a sustentabilidade do negócio a gente manter dessa forma. E o paciente ele precisa entender que o cuidado certo vai ser a melhor opção para ele, a prevenção vai ser sempre a melhor opção para ele. Então, eu acho que os propósitos da Nova Med são alinhados com o Danilo em referente a esse tema. Parceria boa é assim, né, Dani? Ó, vou pegar as últimas perguntas aqui da Rochelle e do José Luiz, e falar um pouco sobre dados, sobre, né, que é difícil a gente, às vezes, qualificar essa audiência para conseguir fazer um primeiro contato. Estão falando também um pouco sobre como fazer esse dimensionamento de o que eu coloco em cada parte do processo. Então, assim, eu vou trazer uma perspectiva para a Rochelle e para o José Luiz, aí vendendo um pouco o nosso peixe, depois a gente marcar uma conversa, porque acho que é justamente esse o valor que a Nilo agrega, né? Não só fazer a campanha com o conhecimento que o cliente já tem, mas trazer tudo que existe de benchmark dessa experiência, né, de 5 milhões de vidas aí que já passaram pelo sistema, de o que vai gerar um melhor resultado, qual é o horário do envio, e é óbvio que a Dani trouxe um ponto super relevante. Não existe uma fórmula pronta, porque mesmo dentro da nova média, a gente tem perfis de beneficiários muito diferentes em cada uma das regiões que a nova média atua. Mas conseguir olhar para os dados e gerar recomendações com base nesses dados e conseguir enriquecer esses dados através de conversas com o paciente e automações que fazem, né, envio de questionários ou pedem documentos adicionais, faz parte do valor agregado da tecnologia que, somando a essa experiência de campo e teórica, né, que a Nova Med tem, chegam em resultados melhores a cada semana. Dani, vou nos minutos finais agora, te pedir para responder e perguntar se você tem aí um conselho, uma mensagem para todos aqui que estão interessados, né? Obrigada pelas mais de 30 pessoas aqui que estão participando de maneira super engajada da conversa, que estão interessados em trabalhar com captação, conversão, melhoria de efetividade no time. O que é uma mensagem aí de insights, conselhos que você daria dado a experiência que a gente está tendo? Isa, eu quero primeiro agradecer a oportunidade, foi um prazer conversar com vocês. Eu tenho muito carinho pelo time Danilo, desde a POC. Então, assim, eu quero agradecer essa oportunidade. É um prazer enorme estar com vocês, trabalhar com vocês. E eu acho que é algo que eu aprendi com os meus gestores, eu acho que é importante eu falar aqui. Eu venho aprendendo, me desenvolvendo todos os dias. É sempre um desafio muito grande trabalhar com captação, com gestão de linhas de cuidado, mas eu diria que crescer sem organização sobrecarrega o time. Então, eu acho que o grande aprendizado disso tudo foi entender que a tecnologia e a automação, elas não aceleram pessoas, pelo contrário, elas protegem o cuidado. Então, eu acho que quando você desenha bem a jornada, quando você usa dados de forma inteligente, o crescimento ele acontece de forma natural e sustentável. Então, eu acho que o paciente sente isso, como eu mencionei, o nosso retorno com os pacientes tem sido super positivo. Eu acho que a gente tem muito para crescer ainda. Eu acho que eu ainda estou num processo, são 3 meses de implantação, né? A gente teve uma amostra com a POC pequena, de alguns meses, com um volume muito menor de pacientes. Mas eu acho que a gente tem muito que estruturar, muito que desenhar ainda. Mas, assim, esses 3 meses têm trazido resultados excelentes para a Nova Med e para os pacientes, que é o que mais importa, né? O acolhimento, o vínculo, a minha equipe de navegação tem conseguido fazer um trabalho de uma forma mais estruturada, mais fluida. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa crescer com organização. E é o que a gestão da Nova Med deseja, e é o que a alta liderança da Nova Med deseja, e é o que a gente tem feito com a Nilo. Nossa, que frase inspiradora. Queria também te agradecer
não só pela oportunidade de a gente conversar hoje. Eu aprendi muito, eu também estou no meu processo de aprendizado. Eu falo que 6 anos em saúde é só a pré-escola, né? Quando a gente começa a entender o que cada uma dessas siglas é. Só aqui o pessoal já me mandou algumas. Para quem não sabe, meu background é engenharia. Então, quando você entra no mundo de saúde, é quase aprender uma nova língua. E eu acho que a gente está vivendo momentos muito interessantes, muito ricos de aprendizagem, porque coisas que historicamente a gente nunca achou que fossem possíveis em termos de tecnologia, agora não só são possíveis, mas estão virando, né, muito acessíveis. Todo mundo aqui usa, né, chat GPT já para fazer alguma dúvida, fazer alguma tarefa, tirar alguma dúvida, e acho que a gente está num momento muito de conseguir, ou tentar, né, somar esses anos de experiência de campo, somar todo esse conhecimento acumulado de necessidades de pacientes, de processos, com todo o novo que é possível. Então, é um momento muito rico, de muita aprendizagem. Eu estou extremamente feliz com essa parceria, uma parceria que a gente está aí gestando desde 2021, entre, né, conversas, flertes, e ver ela agora acontecendo em escala é uma realização pessoal muito grande para mim. E, Daniele, é muito bom trabalhar com você, é muito bom aprender com você. Obrigada pela generosidade de compartilhar com essa nossa comunidade também de pessoas que estão ali no dia a dia. E obrigada a todo mundo também que participou dessa 1 horinha de papo gostoso, que mandou pergunta, que se engajou. Carla, Caroline, obrigada aí pelos comentários. E ela mandou aqui, né, que os pacientes se sentem incomodados se a gente insiste no contato, e depois aqui no privado, nas perguntas, a gente ouve também uma reação sobre a alegria de ver esses pacientes bem felizes. Então, assim, realmente, no fundo, esse é o nosso objetivo coletivo, até porque somos pacientes também, né? Uma hora a gente está aqui desse lado falando do sistema de saúde, na outra a gente está sendo atendido na ponta. Eu Não é vou isso. compartilhar isso com você depois, com vocês depois, sem os dados sensíveis, obviamente, algumas mensagens que a gente vem recebendo sobre esse cuidado. Seria legal para vocês terem aí, entenderem como funciona. Eu vou amar e não tenho dúvidas de que a gente, né, óbvio, sempre de maneira anonimizada, puder também repostar, é o que motiva todo mundo aqui dentro da Nilo também. Gente, muito obrigada, uma ótima tarde. Escrevam para a Daniele também, vocês, né, vão ter ali agora o nome, o contato dela no LinkedIn. Dani, tem algum outro jeito melhor de te contatar? O LinkedIn tá bom? Tá ótimo, fiquem à vontade, eu estou super à disposição. Isa, muito obrigada mais uma vez, foi ótimo. Obrigada pelo carinho, sempre. Foi um prazer, me chamem mais vezes, eu adorei. Chamaremos, pode deixar. Tá? E, pessoal, fiquem à vontade, eu estou super à disposição. Um beijo, pessoal. Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau.